Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é a professora Verônica e hoje o nosso tema do podcast é Você não é a sua mente. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, primeiro, como que a gente se relaciona com o mundo, né? Como que a nossa mente se relaciona com o mundo, para a gente começar a compreender o porquê que ela nos direciona para determinado lugar. Então, se a gente for pensar, como que você aprendeu a fazer qualquer coisa, né? Vamos pensar a mente da criança. A gente nasce e nós não temos habilidades, né, de falar, de caminhar, a gente não tem a capacidade de compreender o mundo, né? A gente ainda não tem essa compreensão do todo. Então, a gente começa o quê? Experienciando o mundo através dos nossos sentidos, né? Então, eu vou ver a luz, as formas, as cores, né? Eu vou sentir o meu corpo, eu vou ouvir como está a minha volta, eu vou sentir o sabor, né? Os cheiros. E no yoga a gente fala também que a gente tem um sexto sentido, que é aquele sentido de uma presença que a gente não tem muito nome, que ele está na parte da intuição, né? A gente também acredita que que seria o sexto sentido do nosso corpo, né? A nossa parte do intuitivo. E através desses sentidos a gente vai experienciando o mundo, quer dizer, a informação chega, a minha mente capta a informação e através dessa experiência ela gera uma memória. Eu não vou me ater aqui aos tipos de memória, depois se vocês quiserem dar uma estudada, porque nós temos vários tipos de memória, memória de longo prazo, curto prazo, tá? Ok, nós geramos uma memória sobre os fatos que nós experienciamos, né? E aí, conforme a nossa mente vai captando mais e mais informações, nós vamos juntando pecinhas, como se fosse a montagem lá de um Lego, né? A gente vai juntando essas pecinhas e essas pecinhas vão gerando a informação suficiente para que a gente possa interagir de uma outra forma. Então a gente aprende a falar, a gente aprende a caminhar, a gente aprende a interagir com o mundo, né? E aí a gente começa a ter a percepção de que nós temos um ego, né? Eu tenho uma coisa aqui dentro que diz que gosta ou não gosta, que isso é bom, que isso é ruim, né? A identificação do ser em relação ao mundo. Visto isso, a gente vai começar a perceber que a realidade é diferente para cada pessoa. Porque a informação que a minha mente captou ao longo da minha vida, todas as experiências que eu tive, né, junto com esse meu ego, foram armazenando coisas na minha mente e interpretando o mundo a partir dessas informações. Então, quando eu enxergo alguma coisa, a minha mente vai rebuscar se eu já vi isso antes, se eu já tive contato, se isso é bom, se isso é ruim, né? Se eu gosto, se eu não gosto, e vai rebuscar dentro das minhas experiências para que a gente consiga compreender essa informação que está vindo. Então, eu tenho um objeto, eu enxergo o objeto, aí a minha mente, ela vai consultar, né? Se lá no passado eu tive alguma relação com isso. E aí o meu ego vai dizer, eu gosto ou não gosto disso. E aí a partir daquele momento eu faço uma escolha. E essa escolha a gente vai entender que ela tá o quê? Condicionada à minha experiência anterior. Por isso que quando a gente fala que nós temos a mente condicionada, né, pelos nossos valores, pelas nossas vivências, pelas nossas crenças, é exatamente sobre isso. Porque o mundo que você enxerga é, na verdade, uma película, né? Como se fosse assim, eu coloco uma película sobre o mundo e eu vejo o mundo cor-de-rosa. Eu coloco uma película sobre o mundo e eu vejo ele cinza. Né? Eu ponho uma película pelo mundo e ele está azul. Então, a sensação que você tem em relação ao mundo, ela está condicionada à forma que você pensa sobre as coisas. Um exemplo bem simples aqui é quando a gente sente um cheiro,
né? A gente está passando na rua, sente um cheiro, né? Uma pessoa passou, ou sente o cheiro de repente de um pãozinho e te remete a uma lembrança da sua infância. Assim, é uma coisa muito rápida. Você sentiu o cheiro, pá, já veio aquela lembrança sobre alguma coisa, alguma vivência que você teve. E aí você vai começar a perceber que nós temos muitos pensamentos que vão vindo assim sem a gente esperar, né? Eu não estava pensando naquilo, aquilo de repente surge da minha mente, né? Ele vem lá do meu inconsciente e paira aqui no meu consciente, no meu campo de visão de pensamento. E aí a gente tem que fazer a separação. Por quê? Eu não sou os meus pensamentos, né? Além da gente dizer aqui que nós não somos o nosso corpo, nós também não somos a nossa mente, né? Nós somos esse espírito vivendo nesse corpo e nessa mente, experienciando o mundo a partir dessas ferramentas. Então aqui no yoga, a gente fala que nós temos redemoinhos mentais, né? E esses redemoinhos mentais, eles vão surgindo de forma automática, sem a gente perceber, sem a gente ter controle. E ele vem desse lugar que a gente descreveu, né? Sobre as nossas vivências, sobre a forma como a gente enxerga as coisas e o mundo e as experiências. E eu te desafio, a partir de hoje, começar a se colocar como observador, a olhar quais são os pensamentos que vêm à sua mente. Qual a qualidade desses pensamentos? Porque a gente tem uma divisão de categorias sobre qualidade dos pensamentos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você preste bastante atenção para você conseguir utilizar essa classificação quando os pensamentos surgirem. A primeira classificação é do pensamento correto. Eu enxergo o mundo e eu interpreto ele exatamente como ele é, com uma clareza mental, aceitando a verdade, mesmo que ela seja difícil, mesmo que seja alguma coisa que te traga dor, você enxerga exatamente qual é a realidade do momento. E para você ter certeza de que você está interpretando de forma real, a gente tem 3 categorias, que é se você já experimentou, se no teu intelecto aquilo é real e se existe evidência de que aquilo é real. Você pode fazer isso pela sua experiência direta, né? A percepção que você tem diretamente pela sua experiência com os fatos, a partir do seu intelecto, do seu raciocínio, de olhar para aquilo e interpretar da melhor forma, e por uma evidência. Então, outras pessoas já te disseram que isso é verdade, você já leu em livro, você tem pessoas que são referências, né? Por exemplo, no yoga, que falam sobre isso, que dizem que isso funciona, que isso é válido, comprovado, a própria ciência, né? Então eu li num artigo científico e aí você entende que aquilo é real. Mas nós podemos ter também um pensamento que é incorreto. Quando você tem a percepção das coisas sobre um condicionamento ou a partir da falta de conhecimento. Um exemplo que é falado é quando você está no escuro e vê uma corda e imagina que é uma cobra. Então você sente medo real como se fosse uma cobra. E ao se aproximar você percebe que é apenas uma corda. E esse conhecimento incorreto, ele também pode estar associado à percepção que nós temos, à nossa falsa identidade. Tanto na interpretação sobre si mesmo, quanto na interpretação sobre os outros. O ego está muito influente. Para dar um exemplo prático, né? De repente você pede para o seu marido fazer uma coisa para você e a hora que você chega em casa ele não fez.
E aí você fica muito brava e você começa a desdenhar, né? Fala assim, porque ele é um folgado, porque ele não se importa comigo, porque ele não tem nem aí para as coisas que eu preciso, né? E aí no momento em que o marido chega, ele fala, desculpa, eu não pude fazer, porque minha mãe ligou, ela passou mal, eu tive que levar ela no hospital e tal, não deu tempo de eu te avisar. E aí você se sente o quê? Envergonhada porque você estava pensando mal a respeito da pessoa. Quer dizer, você tinha um condicionamento que fez levar você a enxergar a realidade de forma distorcida. A verdade era, ele não fez porque foi levar a mãe no hospital. E a realidade na sua cabeça era, ele não fez porque ele é um folgado. Um outro tipo de pensamento que pode surgir na sua mente é a fantasia, né? A imaginação. Então a gente fica o tempo todo, na verdade, fantasiando um pouquinho da realidade, né? Além dessa questão do não conhecimento, a gente também às vezes se coloca num local, um exemplo, né? Eu trabalho há muito tempo num lugar onde eu não gosto, onde eu sei que não é aquilo que eu gostaria de estar fazendo, mas todos os dias eu me convenço a permanecer nesse lugar. Eu começo a florear a realidade, né? Eu começo mas é bom porque as pessoas são boas, é bom porque meu chefe é muito bacana, é bom porque no final do mês eu tenho um salário, é bom por causa disso, por causa daquilo. Então você faz uma distorção da tua realidade para se manter naquele lugar. E aí tá também quando a gente fica pensando demais no futuro, né? Eu fico imaginando como vai ser meu futuro, porque vai acontecer isso, porque daí eu vou ser feliz, porque daí eu vou... A gente vai girando esses pensamentos que eles estão no campo da fantasia, ele tá só na imaginação, ele não é a realidade. Então percebe que quando a gente fica muito apegada a esses pensamentos, né, esse imaginativo do futuro, a gente começa a sentir muita ansiedade, né? Porque a gente fica até com medo de as coisas não derem certo, como que vai ser, como que eu vou me comportar, e se eu vou ter dinheiro, e se eu vou conseguir fazer, se eu vou dar conta. Então a gente acaba gerando esses redemoinhos mentais, que a gente chama dos vrites, né? Esses pensamentos automáticos que podem te trazer sentimentos ruins. Só que esses pensamentos da imaginação, né, da fantasia, eles não são totalmente ruins, né? Eles estão no lugar onde é importante, porque a gente precisa, em determinado momento, fazer uma classificação das coisas, né? Classificar, por exemplo, a minha ação e os desfechos que teria essa minha ação, né? E de repente programar soluções para os desfechos. Então, é importante a gente ter esse campo imaginativo, né? Ele faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa personalidade, do desenvolvimento do nosso social, né? Das nossas relações. Mas ele tem que vir desse lugar onde a gente compreende que ele é uma ferramenta, né? Para ele não ficar também trazendo esses sentimentos ruins para a nossa vida. Uma frase muito bacana que eu gosto, que casa muito bem nesse tipo de pensamento, né? Da imaginação, que é a frase que fala assim: tudo que foi produzido um dia esteve na mente do sonhador. Então, tudo que você vê à sua volta, em algum momento alguém imaginou, né? Alguém teve nesse lugar do imaginativo. Então, o imaginativo, ele pode ser muito bem utilizado, ele pode ser colocado como uma ferramenta produtiva na nossa vida. Um quarto tipo de pensamento que ocorre é no momento em que nós estamos em sono profundo. E aí a gente não tem muito o que fazer nesse lugar, mas a gente pode, de repente, tentar se lembrar dessas coisas, porque as informações do nosso sonho vêm do nosso subconsciente, né? Então, quando a gente entra nesse estado de sono profundo, a gente começa a ter uma conexão ainda com um objeto, né, que é o sonho. Então a gente não desvencilhou ainda do corpo e da mente. Mas esses pensamentos, esses sonhos, eles vêm de um local, como a gente falou que a gente não tem controle, mas de um local também
que não faz muito sentido. Às vezes vem uma informação, de repente você é sua mãe no sonho, ou você é casado com uma outra pessoa que você não conhece, ou a sua mãe é uma outra pessoa, né? O rosto de outra pessoa, você tem o rosto de outra pessoa, né? Eu já tive sonhos em que eu era várias pessoas ao mesmo tempo, então eu estava na cabeça de todas as pessoas naquele sonho, né? Então, são pensamentos que acontecem na nossa mente, também de forma sem controle, né? Os vrits, esses pensamentos automáticos, num estado de sono profundo, tá? Esse é o quarto, que a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, mas tem alguns estudos que falam sobre olhar um pouquinho mais para os sonhos e tentar interpretar eles para o lugar do cognitivo, né? Por que será que eles estão trazendo? Mas a gente não vai falar sobre isso. E o quinto forma de vrit, esses pensamentos automáticos, é a nossa memória, né? Como eu dei o exemplo, né, do cheiro que traz uma memória, a memória, ela vem o tempo todo pra gente, né? A gente está o tempo todo acessando a nossa memória. E aí lembrando que os pensamentos, né, os vrits, eles podem vir como forma de palavras, como imagens ou até sensações. Então, às vezes a gente sente uma sensação que vem da nossa memória, que é o exemplo que você tem medo, por exemplo, de um cachorro, né? E aí remeteu, na verdade, uma situação em que você viveu na sua infância, em que você teve medo do cachorro, o cachorro te avançou. Então, assim, às vezes no campo do cognitivo, né, do consciente, a gente não sabe o porquê que aquele sentimento está vindo, porquê que aquela sensação está vindo, porquê que o medo emerge. Mas ele vem do subconsciente, de algum lugar onde eu já vivi. E aí é importante a gente entender isso porque todas as vezes que você que surge uma memória, de repente eu estou caminhando na rua e passa uma moto correndo e eu sinto medo, e aí de repente, através daquele medo, a minha mente ela começa a rebuscar mais memórias de medo, né? Então aquele medo desencadeia medos de outras coisas que eu já tive, né? Que de repente parecem muito similares àquilo que eu estou vivendo naquele momento. Então, se você está entrando num processo mental de medo, a sua mente vai rebuscar mais medo para você sentir mais medo, né? Não é que ela é ruim, mas assim, ela quer mostrar para você que você já viveu isso, né? Ó, corre que medo é para correr, entendeu? Ela teve a experiência e ela quer salvar a sua vida. Um outro exemplo, quando você sente angústia, você já deve ter percebido que isso acontece e a gente fala por que que isso acontece, né? Que é um exemplo assim, eu tô num dia em que, vamos pensar aí, eu levei um pé do namorado e eu tô mal, tô chateada, angustiada, triste. Aí de repente eu começo a pensar em outras coisas. Ah, é porque minha vida não vale a pena, porque aquele dia aconteceu isso também, e nananã. E aí você começa a rebuscar na sua mente outros fatos que aconteceram na sua vida que te trouxeram esse sentimento. E aí a gente acaba se envolvendo tanto nesse sentimento que a gente não está livre no mundo, a gente está totalmente condicionado por esse pensamento da dor, da falta, né? E aí no yoga, quando a gente fala, né, que nós estamos presos nesses redemoinhos mentais, seja quais forem, né, nós falamos que nós estamos num estado de boga, que seria o contrário do estado de yoga, que a gente falou lá no primeiro podcast. Então, quando eu estou num estado de yoga, eu estou livre dos condicionamentos da minha mente. Quando eu estou no estado de boga, eu estou condicionado pela minha mente. E aí, quando eu ajo no mundo, eu vou agir a partir daquele condicionamento. Então, um exemplo bem simples para você entender o que seria um condicionamento. Vamos pensar que hoje você acordou com dor de cabeça. E aí, tudo que você vai fazer hoje te irrita, né? As pessoas à sua volta te irritam, a luz te irrita, o som te irrita, qualquer coisa te irrita, porque você está condicionado a uma dor física, tá? E aí, essa dor física, ela também vai vir do condicionamento mental.
Então a gente vai interligando e percebendo que nós estamos condicionados pelo nosso corpo e pela nossa mente, né? Então, começa a partir de hoje se colocar como observador, olhar quais são os pensamentos que surgem à minha mente e discriminar esses pensamentos. Esse pensamento é real? Ou esse pensamento é uma lógica fictícia que eu estou colocando nesse momento? E você pode fazer isso também com os sentimentos, porque os sentimentos eles também vêm desse lugar da memória, né? Você pode parar, né? De repente você está ali se sentindo cansada. E aí você está agindo no mundo, né? Condicionada por esse cansaço, estressada, brigando com as pessoas. Para um minuto, respira e olha para você. E pensa da onde vem esse sentimento. Por que eu estou sentindo isso? Né? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu não estou tendo paciência? Por que eu não consigo estar presente nesse momento por inteiro, né? Eu vou falar dos meus condicionamentos, que eu tenho como eu falo assim, uma experiência minha, né? Eu só posso falar de dentro de mim. Então, eu sou muito condicionada pela fome. Se eu tiver com fome e eu tiver que fazer alguma coisa em que eu preciso de raciocínio, ou tiver que lidar com alguém esperando alguma coisa de mim, eu fico muito brava, eu fico irritada, eu fecho a cara. Então, assim, eu estou condicionada pela fome. Então, a primeira coisa que eu falo, quando alguém fala assim, vamos fazer tal coisa, vamos não sei aonde, eu falo assim, olha, eu preciso comer primeiro. Depois que eu comer, a gente conversa. A gente vê se eu vou querer ir ou não, tá bom? Então, assim, eu sei do meu condicionamento. Eu sei que eu sou condicionada. Eu sou condicionada pela TPM, por não dormir, né? Então, começa a olhar para você. Às vezes a gente é condicionada por uma questão física, né? E essa questão física leva tanto redemoinho mental, tanto. E a gente não consegue viver no mundo sem esses redemoinhos. Então, começa primeiro a observar, tá? A gente vai trilhar esse caminho junto. Eu também estou nessa caminhada com vocês, tá bom? Muito bem. Aqui na imagem do vídeo, está escrito a frase que é a descrição lá do Patanjali, né? O que é o yoga? Yoga, Chitta Vritti Nirodha, quer dizer, o yoga é ser livre do condicionamento da nossa mente. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham aí uma semana de bastante reflexão. Coloquem aqui para mim nos comentários o que você achou desse conteúdo. E também, se você quiser participar lá do grupo de estudo no Facebook, eu vou deixar aqui embaixo o link para você entrar. Eu fico muito agradecida por você estar acompanhando e eu estou muito feliz também porque a gente começa a rever conteúdo, estudar e eu gosto bastante. Muito bem, ficamos por aqui. Tenha uma ótima semana. Hare Om.